Você já se questionou sobre a formação de um dos grupos terroristas mais famosos, o Hamas? Pois bem, prepare-se, pois estamos prestes a investigar as origens enigmáticas dessa organização. O ano era 1987, o mundo estava imerso na Guerra Fria, e o Oriente Médio era um barril de pólvora de tensões e conflitos. Os palestinos estavam envolvidos na primeira intifada, uma grande revolta contra a ocupação israelense. Em meio a esse caos, o Hamas, sigla para Haraka al-Muqawama al-Islamiyya, ou Movimento de Resistência Islâmica, nasceu. O Hamas nem sempre foi a entidade militarizada que conhecemos hoje. Em seus primeiros anos, concentrava-se em serviços sociais, oferecendo educação, cuidados de saúde e necessidades básicas aos palestinos. Foi esse enfoque no bem-estar das pessoas que inicialmente ressoou com as massas e angariou apoio. Sheikh Ahmed Yassin foi uma figura-chave na formação do Hamas. Um clérigo carismático, Yassin desempenhou um papel fundamental na moldagem da ideologia da organização. Ele advogava por uma luta intransigente contra Israel, com a visão de estabelecer um Estado Islâmico em toda a Palestina histórica. Seu carisma e postura intransigente atraíram muitos seguidores, e sua visão se tornou o alicerce da ideologia do Hamas. Hamas é considerado uma organização que utiliza violência e é designado como um grupo terrorista por diversos países, incluindo os Estados Unidos e Israel. Ele tem sido responsável por ataques contra alvos israelenses e é conhecido por sua ala militar, as Brigadas Izzad-Din al-Qassam. Portanto, a semente do Hamas foi plantada, mas a história não termina aqui. O grupo continuaria a evoluir e moldar o curso do conflito israelense-palestino de maneiras que ainda ecoam pela região hoje. À medida que avançamos, exploraremos mais profundamente a ascensão do Hamas, seus ataques e o impacto que teve no cenário mundial. De um pequeno grupo a um grande protagonista na política do Oriente Médio, como isso aconteceu? Esta questão intrigou muitos. A ascensão do Hamas remonta a acontecimentos significativos, incluindo os acordos de Oslo e a Segunda Intifada. Esses eventos desempenharam um papel fundamental na formação da trajetória do grupo, de apenas mais uma facção a uma força a ser reconhecida. Os acordos de Oslo, assinados no início dos anos 90, pretendiam trazer a paz entre Israel e a Palestina. No entanto, conduziram a um vácuo de poder nos territórios palestinianos. O Hamas capitalizou isto, preenchendo o vazio e posicionando-se como alternativa à Organização de Libertação da Palestina, que muitos palestinianos consideraram que não conseguiu cumprir as suas promessas. A Segunda Intifada, que ocorreu na virada do milênio, foi outro divisor de águas para o Hamas. Durante este período de intenso conflito palestino-israelense, a militância do Hamas aumentou dramaticamente. O grupo lançou o seu primeiro atentado suicida em 1993, marcando uma mudança significativa nas suas táticas e estratégia. Esta mudança para métodos violentos foi impulsionada pela crença de que os processos políticos tradicionais falharam. Mas o que desencadeou estes ataques a Israel? A resposta reside nas crenças ideológicas que impulsionam estas ações. A Carta do Hamas identifica o grupo como um movimento de resistência islâmica com o objetivo de libertar a Palestina. Eles veem os seus ataques a Israel como uma forma de resistência contra o que consideram uma ocupação ilegítima. É importante notar que esta narrativa não justifica nem tolera as ações do grupo. Em vez disso, procura fornecer contexto e compreensão. A violência gera violência e o ciclo de retaliação apenas agravou o conflito. Uma série de eventos levou ao Hamas que conhecemos hoje, mas o que isso significa para o futuro? A resposta não é direta. Como acontece com qualquer questão complexa, está repleta de incertezas e controvérsias. Mas uma coisa é certa: compreender o passado é crucial para navegar no futuro. E assim, nos aprofundamos neste grupo enigmático, na esperança de lançar luz sobre o caminho para a resolução. Vamos refletir um pouco sobre a jornada do Hamas. Rastreamos as raízes desta organização, desde o seu início, até a sua evolução para uma força política significativa, mas controversa. Vimos a ascensão do Hamas, das suas ideologias e dos seus ataques a Israel. Estes acontecimentos não são apenas notas de rodapé históricas, moldaram a realidade do Médio Oriente, influenciando a política, as sociedades e as vidas. A história do Hamas é uma história de conflito e discórdia, mas é também uma história de luta humana pela identidade e pela soberania. É importante lembrar que por trás das manchetes estão pessoas reais, vivendo esses tempos tumultuados.
Ao ponderarmos sobre estes acontecimentos, não esqueçamos o panorama geral, o conflito em curso no Médio Oriente, as suas causas e implicações. Compreender o passado é crucial para navegar no futuro. Fique curioso, mantenha-se informado.